Estamos aqui em mais um evento do IDTC. Hoje é o IDTC Esclarece. Estamos com o nosso convidado especial, José Eduardo Tellini Toledo. Toledo, estamos muito felizes por você ter aceito o convite. Você que é especialista em transação e consensualidade, que eu já tive a honra de ser aluna, que também sempre muito solícito quando tenho dúvidas inúmeras aqui do lado de cá, então muito obrigada. Esse evento é mais uma parceria com o Centro de Consensualidade em Matéria Tributária e Aduaneira, o CCMT. O Toledo, ele é cofundador do CCMT, né, Toledo? E também é sócio do Toledo Advogados Associados, e hoje nós estamos aqui para tratar desse tema que os contribuintes, os empresários estão muito curiosos para saber, porque foi publicado na segunda-feira, o edital 1 de 2025, que trata sobre a nova transação no estado de São Paulo, que é o Acordo Paulista, e estamos curiosíssimos para ouvi-lo, Toledo. Muitas pessoas, os clientes, já na segunda-feira de manhã, mandando mensagem, perguntando, e aí, como é que vai ser? Eu vou conseguir entrar nesse edital? Toma aqui minha senha, vejo que você consegue para mim, eu não tenho grau de recuperabilidade, eu não vou ter desconto nenhum. E agora, Toledo? Então, vou só passar aqui a palavra para o nosso diretor e fundador, o Luiz Carlos Junqueira Franco, para ele também fazer as honras do IDTC, e na sequência a palavra é sua. Tá ótimo. Bom dia, Luciana, bom dia, Toledo, prazer estar com todo mundo aqui. Bem, e esse tema das transações, anistias, lato sensu, é algo que domina cada vez mais. O IDTC está muito focado em reforma tributária para o futuro próximo, né? Mas a questão das transações é o nosso presente, é o nosso hoje, e é também algo que aflige muito e desperta muitas dúvidas. Então, assim, esse novo acordo, né, esse novo edital, ele vai até fevereiro, mas, então, assim, a gente vai poder ter tempo para discutir e tudo mais, mas é importante a gente já sair na frente, e eu sei que todo mundo está ansioso para já saber um pouco como aderir, se pode aderir, os benefícios. Eu acho que crédito acumulado, utilização de crédito acumulado e precatório são sempre coisas muito interessantes. E vamos lá, Toledo, a bola está contigo, vamos ouvir e vamos aprender um pouco aí sobre esse novo acordo. Super obrigado, Luciana, super obrigado, Luiz. Prazer enorme estar com vocês aqui no IDTC. Uma entidade que acompanho desde o início, desde a fundação, conheço grande parte das pessoas que fazem parte, que fundaram. É um prazer enorme, realmente, poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. Obrigado pelas gentis palavras de apresentação. Eu sempre falo que eu gosto de gravar essa parte e mostrar para minha mãe, que ela fica velhinha, toda orgulhosa. Olha o filho, olha isso aqui, vê que bonito. Ela fica toda orgulhosa nesse momento, escutando essas frases. Mas, logicamente, essa transação, esse acordo que veio, acho que desde que São Paulo aderiu, né, só para a gente ter uma ideia, a transação veio com a parte federal. Essa não tem oportunidade daí? Toledo, está me ouvindo? Kelly Braga. Espera que o Toledo ficou mutado um tempo. Deixa eu ver aqui, um momentinho, Toledo. Já me desmutei. Pronto. Já me desmutei. Então, estou de volta aqui. Então, eu vou voltar aqui, que eu não sei que parte que eu fiquei mutado aqui. Do começo da transação em São Paulo. Na realidade, quando teve a transação e começou com a transação federal, eu lembro que todo mundo questionava muito. Mas como assim uma transação? Transação é um acordo de duas partes, e como pode vir um ente dizer o que pode ser transacionado, o que não pode ser transacionado. E a transação federal está aí há anos já mostrando que veio e veio para ficar. O Estado de São Paulo, quando decidiu também fazer uma transação, porque era um pedido dos contribuintes, isso era algo muito trabalhado, veio todo um discurso antes, veio todo um estudo. São Paulo teve um cuidado enorme de ter um convênio com o FAS. Há quem diga que não precisava, eu dizia que precisava, porque é um benefício, você está dando desconto de juros e multa. Diferente da parte federal, a gente precisava ter um convênio. Então, São Paulo levou isso com o FAS aprovou, vários estados aderiram, e hoje vários estados estão seguindo. Então, São Paulo teve o primeiro edital. Esse primeiro edital foi um sucesso, né?
foi para ICMS, tinha uma limitação de prazo de dívidas que você poderia colocar, e logo depois isso parou. Então, foi um grande sucesso, tiveram algumas transações individuais, mas a sociedade vinha pedindo para que se ampliasse, principalmente para IPVA e para TCMD. Né? E por que TCMD? Acho que, não sei se tem mais algum louco, além de mim, que fica lendo o Diário Oficial do Estado para ver o que tem de auto de infração e tudo mais, para ver se o cliente apareceu. Não, eu leio essas coisas desde sempre. E a gente verifica hoje que, na realidade, um dos maiores autos de inflação é de TCMD. São Paulo já há muitos anos cruza essas informações. Essas informações hoje são cruzadas, inclusive, em prefeito societário na JUSESP. Então, a partir do momento que você protocola alguma alteração societária, com alteração de cessão, de cotas, etc., isso já é informado à PGE. A PGE já notifica as empresas, dizendo assim, olha, vi que você fez algumas alterações aqui, me explica o que está acontecendo, senão vou te cobrar Nossa, não tinha ideia disso. Você sabia disso, Luiz? Está no mudo. O Luiz está no mudo. O cruzamento com a JUSESP, não, mas o cruzamento com o IR está funcionando e realmente de uns tempos para cá, o ITCMD tem tido uma importância e uma frequência brutal, assim. Portanto, eles têm feito isso. Teve até no começo do ano, teve um movimento, uma operação da própria Secretaria da Fazenda, dizendo, olha, identificamos isso, estou te dando 30 dias, vem aqui, regulariza, me conta o que aconteceu, me dá os documentos, se tiver tudo bem, ok, segue em frente, se não tiver tudo bem, eu te autuo. Mas o Estado de São Paulo vem fazendo isso já desde a época da primeira transação. O atual governo sempre quis ter algo mais aberto com os contribuintes, de ter a chance de regularização. Então, agora surge, para nossa grande felicidade, que todo mundo estava esperando esse novo edital agora, que não só para ICMS, mas para TCMD, IPVA e multas do PROCON. Então, isso deu uma amplitude muito grande e com a grande vantagem, não só dar débitos até dezembro de 2024, não, quaisquer débitos. Se você tiver débito de ICMS, IPVA, TCMD e multa de PROCON, agora é o momento para regularizar. Tanto é que a divulgação que o Estado fez em jornais leigos é que ele pretende arrecadar 15 bilhões de reais, né, com esse acordo. Então, a gente sabe que tem muita multa de PVA. PVA, para quem não sabe, existe um passado, uma operação que aconteceu, não vou dizer há muitos anos, que eu vou entregar a minha idade, mas uma operação chamada Operação Rosa Negra. Né? Foi um processo que a inteligência da Secretaria da Fazenda descobriu que todo carro de luxo, lá atrás, né, ele rodava aqui, mas a placa era do Paraná. E os caras falam, pô, gente, que paulistano não tem dinheiro para comprar carro de luxo, só o pessoal do Paraná, que estranho. E descobriram que o pessoal registrava, tinha um carro aqui, morava aqui, mas registrava em outros estados, justamente para pagar menos IPVA. Tinha as empresas sérias, óbvio, empresas de locação, mas isso gerou muita atuação, muita multa, e acho que isso vem agora para resolver, e até aquele contribuinte, aquele pequeno contribuinte que tem dívidas de IPVA do seu carro, não consegue pagar, veio pandemia, fiquei endividado. Agora é o momento para conseguir fazer tudo isso. Tá? Toledo, então, assim, se o cliente tiver um débito agora de março, de agosto, também entra? Entra, o que tiver, não tem questão nenhuma, ele não colocou uma limitação, pelo menos no edital, ele não coloca uma limitação de data, de período de dívida. Tá? Perfeito. Eu acho que... Oi, Luiz. Desculpa, Toledo, só complementando. Eu acho que a questão é que tem que ter uma CBA, né? Não, isso, eu ia chegar nesse ponto. Ele tem que estar inscrito em dívida ativa. Tá? Então, logicamente, você tem que estar... Esse é um dos requisitos, porque são débitos inscritos em dívida ativa. Tá? Então, ou seja, já passou a parte da cobrança e já está inscrito. Mas ele não está vinculando de quando foi, tudo mais. Se você não conseguiu, óbvio, você está com uma auto de infração. Nada impede que você vá lá e peça, olha, escreve logo em dívida, como foi feito a autotransação, para eu poder participar, até porque eu tenho um prazo longo, até fevereiro de 2026, como o Luiz comentou. Então, dá para fazer essa corrida, chegar lá e pedir na Secretaria da Fazenda, falar, olha, não quero discutir, estou abrindo mão de qualquer discussão, e escreve dívida para poder aderir à transação. Tá? Perfeito, essa era a minha dúvida, porque no federal isso é possível, né? E as inscrições em São Paulo, elas são bem rápidas, né? Então, daria tempo para trabalhar nisso, e seria como esse pedido? É um pedido administrativo? É um MS? É um pedido administrativo. Normalmente, eu confesso para você, Luciana, eu vi poucos mandatos de segurança para que fosse escrito em dívida, como aconteceu no federal. O federal já havia, mas o estadual, eu confesso para você que se teve, eu pelo menos não conheci.
tá? Eu não escutei que precisasse ter uma medida judicial para que isso acontecesse. Tá? Perfeito. E eu acho que a grande ideia, que a grande inovação, é falar em multa de PROCON. Que quem é varejista tem muita multa de PROCON. Né? Ou seja, teu pequeno negócio, veio o PROCON, fala, olha, você não colocou a etiqueta certa, como estava, está com uma multa. Né? Os grandes varejistas têm multa de PROCON, ou seja, quando a gente entra, não sei se vocês já tiveram curiosidade ou não, mas até para quem está escutando a gente, quando você entra no site da PGE São Paulo, e você foi lá consultar dívidas, tá? Isso é aberto. Tá? Então, essa é uma informação que é aberta, não é algo que é exclusivo, não é? Você não precisa ter a senha do ECAC, como acontece no federal, isso está aberto. Eu vou lá, coloco o CNPJ, o CPF, aparecem as dívidas. E muitas dívidas que aparecem são de multas do PROCON, que antes não tinha o que fazer. E a gente sabe que também o PROCON cobrar essas dívidas é algo muito longo para receber. Isso é devido, a gente sabe que muitas vezes é devido, mas é muito longa a discussão para que o Estado receba. Então, eu achei que esse primeiro ponto foi uma das grandes novidades que todo mundo estava esperando e vem justamente para ajudar. Então, agora, ele ampliou o escopo, né? O Estado amplia o escopo, ele coloca, logicamente, só para débitos inscritos em dívida ativa, tá? Sem limite de valor ou data de inscrição, tá? Então, ou seja, eu não tenho essa questão, e vou até fevereiro de 2026. Então, eu tenho como me preparar, estudar, analisar, verificar se eu tenho condição de pagar, e acho que o primeiro ponto que eu sempre falo aqui, Luciana, Luiz, todo mundo que está aqui, que trabalha com transação, não adianta só falar que ótimo, tem ótimos descontos, a gente vai ver aqui, mas preciso olhar o contribuinte. Eu vou ter condição de pagar? Por quê? Qual é a trava que vem para esse acordo? Se você tiver uma transação rescindida nos últimos 2 anos, você não pode aderir. Então, se você aderir para essa, e daqui você não conseguir pagar, você vai ficar com uma trava de 2 anos de novo, né, para ficar para as novas transações. Então, acho que precisa tomar um cuidado muito grande e falar o seguinte, ok, tenho condição. Porque eu não sei se vocês acompanharam, antes de vir essa nova legislação de transação, São Paulo tinha uma lei de transação antiga, que eu vou ser sincero com vocês, que não funcionava. Tá? Existia, era dificílimo, eu mesmo uma vez fui tentar fazer uma transação com um cliente, eu liguei, eu brincava que o procuradoria me atendeu, mas assim, ninguém sabia com quem falar, com o que fazer, com quem discutir, é uma coisa assim, estava lá, e a própria procuradoria, antes de sair essa nova lei, chegou numa apresentação que ela fez na Federação do Comércio, onde eu faço parte, ela chegou e falou, o que estava acontecendo lá atrás? As empresas aderiam, tiravam a certidão positiva com efeito negativo e paravam de pagar. Então, as pessoas estavam utilizando isso mais para justamente ter certidão positiva e pular fora, e depois vinha uma nova parcelamento e entrava, coisa que a gente sabe que sempre aconteceu com parcelamentos. Né? Então, o Estado melhorou a transação para que isso não acontecesse. Por isso que tem essa multa agora, esse prazo de 2 anos. Tá? Entendi. Uma dúvida, Toledo. Para quem já tem parcelamento em curso, dá para unificar com essa transação, passar o parcelamento para essa? Como que ficaria? Você consegue migrar do parcelamento normal, tá? Do parcelamento ordinário, você consegue trazer para a transação, desde que, de novo, sejam de dívidas que estejam inscritos na dívida ativa. Tá? Para um parcelamento normal de débito, de CMS, você não consegue. Você vai ter que aí desistir, pedir para escrever em dívida, e aí, só com cuidado, se você desiste de um parcelamento, né, aquele valor que você teve de desconto lá atrás, ele volta para o principal. Então, precisa fazer uma conta, fala o seguinte, ok, vou desistir do parcelamento anterior, vou voltar a ter todos os encargos cobrados. Vale a pena fazer essa conta agora? Esse desconto que eu vou ter vale a pena para escrever em dívida, para ganhar esse novo desconto? E você, meu grau é recuperável, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas faz essa lição de casa antes de desistir do antigo parcelamento. Mas não tem uma migração assim que não perderia isso, então. Não tem uma migração que puxa o que tem, faz um bolo só. A princípio, não, que eu lembro, não teria isso na legislação. Eu não lembro se tinha isso nas antigas resoluções, pelo que eu lembro, não. Você precisaria justamente fazer esse pedido de transferência. Tá? Entendi. O que a gente vai ter aqui de vantagens ou não? A gente tem parcelas mínimas, como sempre teve, tá? Então, para ICMS é R$500, para ITCMD é 185,10, se não me falha a memória, tá? Multa de PROCON, acho que é R$74. Quando você faz a negociação, você paga e você também já negocia os honorários. E aqui, um cuidado prático, tá?
a legislação coloca, a resolução coloca, a lei coloca, que quando você negocia os valores, os honorários também são reduzidos, tá? Então, você tem uma redução dos honorários. O que está acontecendo na prática? Normalmente, eu tenho débitos que já estão em execução fiscal e eu tenho meus embargos. Eu vou lá, faço o acordo, reduzo os honorários e informo isso na execução, até porque eu preciso desistir da execução. A Procuradoria está vindo dos embargos à execução, que aí eles pedem objeto, está dizendo o seguinte, não, eu quero meus honorários aqui dos embargos. Os honorários que você negociou é da dívida principal da execução. Os honorários dos embargos, que é uma ação autônoma, são devidos integralmente. Isso não está escrito, isso tem gerado um problema com alguns clientes que aderiram já na primeira transação que aconteceu. A gente está tendo que recorrer, tem decisão do STJ favorável dizendo que é uma coisa só, mas gera um contencioso que não era esperado. E o cliente fala, ok, vou para a transação, vou terminar a transação, acabei com o meu contencioso, e está gerando um outro contencioso para discutir honorários. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Não, é só ressaltar, isso é importantíssimo, porque eu acho o seguinte, quando a gente, para ser bem pragmático, né, para os clientes e tudo, quando você tem uma transação como essa, o que a gente precisa pensar? Quais são as cascas de banana, né? E essa é, assim, até onde eu vi, assim, tudo, eu tinha lido e fiquei com uma dúvida, porque o edital realmente ele tem uma redação, alguns itens do edital, porque ele fala que os honorários de 10% da dívida ativa, eles reduzem proporcionalmente, mas depois ele volta a falar sobre honorários e não fica bem claro o que ele está dizendo. Então, acho que você agora matou a questão, porque isso acontece, embargos na execução é uma ação autônoma. Então, isso acho que é a grande casca de banana que a gente precisa realmente destacar para os nossos clientes, né? Esse é o cuidado que precisa ter, porque para que ele não seja, para que ele não venha na surpresa dizendo o seguinte, puxa, estou tirando aqui um passivo, estou limpando meu passivo e agora vou continuar com o passivo. Então, ou seja, aquilo que eu paguei, eu tirei, mas vou continuar discutindo se tem ou não tem honorários, então vou ter que pagar mais honorários. E outro ponto também, se porventura, que é uma coisa que as empresas esquecem, minha dívida estava escrita em dívida, o meu débito, e também estava protestado. Tá? A hora que você entrar na transação, você vai pedir para baixar o protesto, só que o cartório cobra uma taxa. Tá? E isso tem nada a ver com a transação do Estado, isso é taxa de cartório. Tá? Então, é importante saber que vai ter que pagar essa taxa para tirar essa pendência lá do cartório. Assim como todas as custas processuais, né? Uma execução. Deixa eu até aproveitar que a gente tocou nisso, só para fazer uma pergunta, Toledo, porque o edital usa um termo que, para mim, é um pouco novo, que ele fala ações anti-exacionais. São ações ordinárias ou ações anulatórias também, né? Isso. Ele coloca isso porque é justamente prevendo como ficariam todas as questões. Eu estou com um caso até que o cliente fez a transação, pagou as custas, né? A gente informou esse juízo, o juízo mandou o cartório olhar, acabou de saiu ontem, inclusive, o cartório dizendo o seguinte, tem custas remanescentes. Você fala, mas como tem custas remanescentes se as custas eu entrei na transação? Sim. Aí você volta para o cliente e você fala, olha, estou cobrando mais custas. E ele fala, mas já não foram pagas? Já não estava no edital? E aí, é aquilo que eu te falo, a gente tem que tomar cuidado, porque são coisas que não são previstas, né? No edital diz, você vai incluir, como você colocou, Luiz, você vai incluir as taxas e tudo mais, mas é algo do dia a dia que está aparecendo. Então, agora a gente vai voltar lá, peticiona, informa o juiz, pode ser que ele entenda, ok, é verdade, pode ser que ele fale, não, ou pague, ou vire execução fiscal dessa taxa. Então, tem que ver a disponibilidade financeira do cliente para essas custas. Eu tenho um cliente que só de custas de cartório tem mais de 150 mil para pagar. Então, ele teria que avaliar se ele conseguiria fazer esse desembolso, por mais que tenha todo o desconto, né? São coisas que são importantes prever. Eu brinco quando a gente vai fazer algum acordo, né? Qualquer acordo, né? Qualquer negociação, a gente sempre tem uma margenzinha de negociação. Qualquer tipo de negociação, negociar, você tem uma mais daquilo que você vai perder, que você vai abrir mão. Quando a gente começa a colocar uma margem de valores, porque estão começando a aparecer valores que a gente não sonhava que ia ter. Estava tão claro, tão objetivo, né? Mas de repente está aparecendo isso aqui, sobre esse rabicho aqui, então isso é importante, tá? Exato. E, sobretudo, em São Paulo, porque, assim, em comparação com a União,
as custas nossas, as custas paulistas são muito maiores, né? Então é algo que você tem que tomar cuidado, porque na União Federal, nas relações federais, as custas têm um teto, é uma coisa relativamente palatável. No estado de São Paulo, acho que, se não me engano, esse teto tem R$100 mil. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você falou, algumas custas remanescentes, esse tipo de coisa. Então, isso é importante olhar, são coisas que a gente vai, eu falo, é a prática que a gente vai tendo no dia a dia, coisas que vão aparecendo que a gente também não previa, né? Então, por mais que a gente tente abrir o leque de banana, de cascas de bananas, como o Luiz colocou, que pode acontecer, sempre aparece uma mais que alguém jogou lá e fala, essa eu não vi, essa nem eu vi, nem não escutei, conversei com pessoas que também não me contaram, né? Por isso que eu acho que esse tipo de fórum que vocês trazem aqui é importante, porque é um fórum prático, e a gente vai discutindo esses detalhes, né? Por isso que eu adoro estar aqui com vocês. Nós também, nossa, nem me fale, como foi incrível que eu vi que você já tinha, assim que publicou, a gente nem sabia, você já estava dialogando sobre o assunto. A Luara Toledo é uma grande colega e amiga nossa aqui também, ela falou que já passou por essa situação com relação às custas finais e agora estão exigindo nos honorários dos embargos da execução, como você colocou. Custas finais também entra nessa questão, porque eu cheguei a ouvir alguma coisa, não lembro agora, acho que no começo, no ano passado, eu não lembro se era transação estadual ou federal, e parecia que tinha uma discussão que talvez custas finais, o juiz talvez eximiria o cliente disso. Como é que está a sua visão sobre as custas finais? Eu acho que as custas finais estão dentro dessas custas que estão aqui, porque quando a gente fala do edital, que você está colocando as custas do quê? É do processo. Tudo, Não faria sentido ter custas finais. Né? Mas, assim, vai ser do entendimento de cada juiz, e aí vai sendo muito claro com vocês. É questão de conversar com o cliente, falar, vale a pena? Vale, sabe, uma custa, vou dar um exemplo, R$400. Por R$400 a gente vai continuar uma discussão? Porque se o juiz chegar e falar, não, condena, eu vou ter que recorrer. Qual o custo para recorrer? Eu tenho custas para recorrer. Né? Ou seja, vou recorrer de custas sobre o valor que eu estou discutindo, custas, e amanhã o preço está aumentando para o cliente, em vez de eu estar ajudando, eu estou aumentando colocar. E sabe Deus, se amanhã depois chega no tribunal, o tribunal fala, não, você está trazendo uma discussão a mais, majoro, te dou agora uma condenação em honorários de sucumbência de 2% sobre o valor mínimo, aí você já majorou mais ainda, então, ou seja, precisa ter um pouco de bom senso, de falar, vale a pena discutir. Eu, pelo menos, tenho muito descuidado. Tá? Você falou assim, ok, saiu R$4 mil. Putz, é caro R$4 mil. Mas qual é a chance de a gente reverter isto? Quanto vai te custar para recorrer? Como o Luiz colocou, as custas são caras em São Paulo. Né? Eu vou ter que pagar custas para entrar com recurso de apelação, custas para recurso especial, vou ganhar. Quanto esses 4 mil vão se tornar lá na frente se eu perder? Se eu ganhar, foi ótimo. Né? Vou lá, entro depois, peço a recuperação desses valores, mas e se eu perder? Então, é melhor considerar esse pagamento, né, na situação financeira ali, para realizar o parcelamento, e se tiver alguma decisão favorável, ótimo, mas tomando todo esse cuidado que você colocou. Vai lá, conversa com o juiz, e eu já acho que da parte de honorários dos embargos, tem grande chance de ganhar. Tá? A gente já tem decisões do STJ, o STJ também é muito favorável, mas, de novo, eu vou ter que ir lá e brigar para dizer o seguinte, para não pagar essa parte. Tá? Então, é algo, eu não acho que houve uma má-fé do Estado em nenhum momento, né? Como as pessoas, eu já escutei, foi má-fé, então eles já sabiam. Não, nunca foi má-fé do Estado, eu não vejo nisso, não. Inclusive, esse time que está à frente da PGE, na parte de transação de métodos consensuais, são pessoas extremamente sérias, eu conheço os procuradores, foi colocado e está no jogo deles de cobrar de algo que também a gente cobraria. Do mesmo jeito, quando a gente ganha, a gente vai lá e fala, cara, meus honorários de sucumbência. Isso é a regra do jogo, então acho que eles estão colocando muito nesse sentido, tá? Mas tem essas duas questões. Foi, Luiz? Não, e além do mais, quando a gente fala os honorários, beleza, mas quando você fala custas, taxa de cartório, são outras partes. Quer dizer, você está falando, numa transação, você está envolvendo, né, o contribuinte e a fazenda. Agora, ali, quando você fala em custas, bem, é o judiciário como prestador de serviço, né, passível das taxas. Cartório, idem. Então, quer dizer, você não consegue colocar todo mundo. A burocracia para fazer um edital que contemplasse isso ia ser tremenda, porque você teria que negociar com os órgãos do Poder Judiciário, com os órgãos
de administração, centralizadores de cartório. Então, quer dizer, numa negociação dessa, o que acontece é que simplesmente a transação, o edital não sai, né? É lógico. Não é parte também, né? E já foi difícil sair essa legislação de transação, porque envolveu, inclusive, a Secretaria da Fazenda. Uhum. Como o Luiz colocou, uma das grandes vantagens que São Paulo tem, que a federal não tem, é você poder utilizar pagamento de precatórios e créditos acumulados. Alguns estados que estão entrando em transação têm essa previsão, outros estados não têm. Isso só foi possível porque a Procuradoria negociou muito com a Secretaria da Fazenda, porque crédito acumulado é Secretaria da Fazenda. Precatório é PGE, está ótimo, está dentro da casa da Procuradoria. Mas crédito acumulado está lá. E ainda mais agora, eu acho que ganha uma força a utilização de crédito acumulado diante dessas operações policiais que a gente tem escutado e com essa mudança que teve na legislação, inclusive na lei do projeto dos conformes, você não tem mais aquela análise mais rápida e tudo mais, isso se torna uma forma de utilizar mais rápido essa moeda. Já tem até resolução da PGE regulamentando como fazer essa transferência e tudo mais. Então, acho que, muitas vezes, em vez da empresa tentar ir buscar esse crédito acumulado como devolução na Secretaria da Fazenda, é o momento de utilizar agora, transformar isso em moeda mais rápido. Faz um deságio pequeno, e coloca isso aqui. Tá? Então, esse é um ponto que é super importante. Vamos entrar naquele ponto que você me perguntou, Luciana, do grau da recuperabilidade. Aquela dor de barriga, né, que é diferente, já vou colocar aqui, é diferente da parte federal. Na parte federal, eu entro no ECAC, vou lá no Regularize, acho a CAPAG, a capacidade de pagamento, se ela tiver ok, tudo bem, se ela não tiver, eu entro num processinho para que ela seja implementada. Em São Paulo, como já vinha de outro jeito, como eles não têm essa informação, apesar de que teve um congresso, acho que um mês atrás, ou 2, que a PGFN está compartilhando informações com as procuradorias dos estados agora. Né? Isso é ótimo para a gente. Mas eu não tenho como utilizar a CAPAG federal. Então, o estado tem um método específico, inclusive saiu agora uma resolução juntamente com esse acordo paulista, dizendo como colocar, ele põe uma formulazinha matemática. Tá? Então, ele fala assim, olha, você precisa encontrar uma nota final. Então, para quem nunca mexeu, vou tentar simplificar aqui, qualquer coisa, Luciana, você vai me corrigindo, se não está complexo, não está complexo. Tá? Perfeito. Eu tenho que encontrar uma nota final que vem com uma somatória de alguns itens. Então, do que somatória? Primeiro, das garantias. Eu já vou explicar como é que a gente vai fazer essa conta. Depois, dos parcelamentos. Depois, do histórico de pagamento da empresa. E, por último, a idade da dívida. Então, eu vou ter notas para as garantias, eu vou ter notas para os parcelamentos, eu vou ter notas para o histórico de pagamento e vou ter notas por idade da dívida. A somatória disso vai me dar uma nota final. Esta nota final é que vai me dizer, olha, eu tenho o melhor ou pior grau de recuperabilidade. Tá? Porque é com base nisso que ele vai colocar. Então, por exemplo, critério garantia. Vamos pegar o primeiro item. Eu vou ter notas. Então, por exemplo, eu tenho nota 3, tá, para o devedor. Se eu tiver, no dia que eu for fazer a minha proposta de transação, 50% do valor da minha dívida, do valor total atualizado da dívida, garantido por penhora válida e líquida. Tá? Então, se eu tiver uma penhora, mais de 50% da minha dívida tiver penhorada, uma penhora boa, eu tenho uma nota 3. Isso, mas como que é feito considerando cada CDA? Eles vão olhar se você tem uma execução fiscal e se essa CDA está garantida. Então, por exemplo, se só está escrito em dívida, mas ainda não teve execução, não teve garantia. Concorda? Sim, Se não mas tem assim, garantia, não tem essa nota. Mas imaginando que um cliente vai aderir a várias CDAs ali, e aí eu tenho uma execução aqui, uma execução ali, aí como que ficaria essa análise de cada garantia? Eles vão somar as garantias de cada uma das execuções? Na realidade, ele vai ter essa garantia, ele vai ter que olhar separadamente se eu tiver várias execuções, porque eu posso ter melhores garantias numa execução e piores em outra. Tá? Então, porque ele olha o valor total atualizado da sua dívida e o total da sua garantia. Então, ele vai olhar o teu total, mas eu preciso saber o que você tem de garantia no meio dessas execuções fiscais. Perfeito. Eu queria até um pouco atrás fazer lendo o edital, eu fiquei com uma dúvida, né? Porque eles falam, né? Crédito de difícil o grau de recuperabilidade, trava-línguas. Mas ele fala o crédito.
É uma análise objetiva. Você pode ter, por exemplo, uma situação em que o mesmo contribuinte que tenha um crédito tem uma nota X e outro crédito tem uma nota Y. E isso varia, por exemplo, conforme o critério que você falou, que é a idade da dívida? Então, na verdade, por isso que eu vou ter que olhar o total da dívida. É. Ou seja, se você pegar os critérios, se a gente for até pegar, deixa eu abrir aqui, só para você entender, quando eles falam na resolução, eles falam o seguinte: a classificação do grau de recuperabilidade prevista no artigo 26, tal, para qualquer tipo de crédito, tem uma aplicação de fórmula. Tá? Então, ou seja, ele fala exatamente sobre fórmulas e sobre o valor total da dívida, que é o que está no artigo 26. Então, eu tenho que analisar o total, mas é óbvio que quando eu vou analisar o total e eu tenho várias execuções fiscais ou várias inscrições de dívida, eu vou ter que tentar analisar como é que eu vou olhar para um lado e para o outro, como é que vai ficar isso dentro de um total. Tá? Ele é uma continha meio chata, e como você colocou, Luiz, ele é objetivo, ele não é algo subjetivo. E leva em consideração mesmo as dívidas que você não vai transacionar, né? Não, ele vai considerar as dívidas que você vai transacionar. Sim, mas para a nota, por exemplo, eu vou transacionar essa dívida aqui, mas eu tenho... Essa dívida significa 10% das minhas outras dívidas. Então, esses outros 90% que eu não vou incluir na transação também vão ser analisados para a nota? Eu não tenho, para ser sincero com você, Luiz, essa resposta, porque nunca me perguntaram sobre isso. Perfeito. Tá? Mas, pela lógica, pelo colocando assim, como ele está falando de critério de garantia, só me faz sentido o critério de garantia daquilo que você vai oferecer para a transação. Não faria sentido eu trazer para grau de recuperabilidade coisas que eu não estou oferecendo para a transação. Tá, entendi. Não me faria muito sentido eu falar, quando você colocou, só vou colocar 10%, vamos olhar então essa dívida 10%. Né? Ou seja, vou olhar os outros 90% que eu não quero colocar por algum motivo, porque eu acho que eu vou ganhar, porque a 10 é boa, eu não vou brigar por ela. Então, acho que o que está fora não deveria nem ser analisado pela PGE. Até trazendo um caso prático também, Toledo, como eu te falei, na segunda, os clientes já estavam ali desesperados, esperando esse edital. Um deles, por exemplo, já tinha até feito a simulação do sistema e falou: Lu, não tenho aqui o desconto, e é uma empresa que tem dificuldades financeiras e tudo mais, e que já cancelou vários parcelamentos, enfim. O ponto é que ele viu lá automaticamente que ele não teria desconto. Mas aí seria uma análise presumida, como é no federal, porque você vai explicar que é possível fazer um procedimento aí para contestar esse grau de recuperabilidade.Essa CAPAG, que não é, ela seria presumida ou não? Não, ela não é uma CAPAG presumida, porque ela vai tomar como base elementos muito objetivos. Ou seja, ela vai analisar claramente os teus pontos. O que você pode dizer é tentar, eventualmente, olha, não estou conseguindo, não vou ter descontos, tenta ver se você cabe para uma transação individual. Não me encaixei no edital, por qualquer motivo. Tá? Não consigo ter um grau de recuperabilidade bom. Tenta pensar numa transação individual. Vou tentar falar, olha, está aqui, não me encaixo nesse edital, né? Mas meu grau de recuperabilidade também não é assim que eu estou numa condição financeira fantástica, né? Justamente porque eu estou numa situação ruim que eu não consigo garantir a dívida. Se eu não consigo garantir a dívida, meu grau também não é bom. E eu fico naquele círculo vicioso. Então, eu tenho que tentar uma individual. Tá? Eu acho que fica muito mais vantajoso para o contribuinte fazer isso. Tá? Analisar também essa hipótese. Tá? Então, chegar e colocar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar notas para as garantias, notas 3, 2 ou 0. Tá? Então, se eu tiver mais de 50% do valor atualizado garantido, minha nota é 3. Se eu tiver entre 10 e 50, minha nota é 2. Se eu tiver na data da proposta entre 0 e 9,99% do valor atualizado da dívida garantido, minha nota é 0. Para o critério de parcelamento, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, no parcelamento, do total que eu tenho, total da minha dívida, no dia da proposta, tá? Eu tenho mais de 50% do valor atualizado do débito parcelado, minha nota é 3. Eu tenho entre 10 e 50, minha nota é 2. Não tenho, minha nota é 0. E assim ele vai seguir para os outros critérios, para histórico de pagamento e prioridade da dívida. O que ele vai fazer? Ele vai somar esses resultados. Então, você fez essa conta para o critério garantia.
Você fez essa conta por critério parcelamento. Você fez essa conta por critério histórico do pagamento e essa conta para a idade da dívida. Tá? Vou somar esses números, eu vou somar esses resultados. Então, meu crédito vai ser chamado recuperável se eu tiver uma nota fiscal 3, um resultado, uma nota, no final, 3 ou superior. Então, se dessa somatória é 3 ou superior, o crédito é recuperável. Se é recuperável, eu não tenho desconto. Aí é aquela proporção. Quanto mais possível eu posso recuperar, menor é o meu desconto de juros e multa. Quanto mais irrecuperável, melhor é meu desconto e multa, como é no federal. Né? É inversamente proporcional. Então, a hora que eu faço essas contas, eu falo, puxa, eu vou ter um crédito recuperável, e aí não tenho desconto de juros e multa, ou eu vou ter um crédito que é irrecuperável, e aí sim eu vou ter um melhor desconto de juros e multa que o programa está me dando. Tá? Então, este é o ponto mais delicado que provavelmente seu cliente na segunda-feira já ligou e já falou, como é que eu estou nessa situação? Como é que eu fico nessa nota? E aí, até a Marina Giacomelli colocou aqui, então ela colocou como pedir uma revisão, que tem agora a possibilidade de entrar com requerimento, né, Toledo? Até essa é a primeira vez que acontece essa situação do grau de recuperabilidade, ou já aconteceu nas outras? Já aconteceu já na tinha? outra, já tinha grau de recuperabilidade na outra. O que eles estão fazendo agora, eles estão aperfeiçoando o grau de recuperabilidade. Entendi. Mas já Tá. aconteceu a primeira vez. Perfeito. Aí é possível contestar com um requerimento administrativo, explicando por que ele não deveria, por exemplo, no caso desse meu cliente, estar no grau de recuperabilidade. Sim, né? vai tentar modificar. Se não conseguir, óbvio, a gente sempre pensa, será que dá para entrar com mandado de segurança? Para dizer, olha, o critério que eles estão colocando tá, não é o real, por causa disso. Óbvio, a gente sempre tem um critério do mandado de segurança. E a última hipótese, a gente tem a transação individual. Não consigo encaixar isso aqui tudo, vou para o meu individual e tento resolver. Tá? Mas eu diria para você que esse grau de recuperabilidade, que até uma resolução que saiu à parte, é o coração da transação. É com base nele que eu vou saber se eu vou ter melhores descontos ou piores descontos. Perfeito. Uma outra dúvida, por mais que tenha lá o grau recuperável sendo considerado, é possível ainda assim usar o edital, mas parcelar em até 84 vezes? Ou entendi errado? Não, na Só verdade, que sem desconto. a questão de você utilizar até 34 vezes é para a questão de você não oferecer garantia. Tá? Então, o que tem? O que eu tenho ainda disso aqui? Só para não pular um ponto que eu acho que é importante para o pessoal que está escutando. E o Luiz já trouxe esse ponto logo de início. Tem débitos que eu não posso colocar na transação. Tá? Então, primeiro, tem que estar escrito em dívida. Não tiver escrito, não pode ir para a transação. Tá? E se eu não conseguir incluir em dívida, eu tenho outras formas de descontos parcelamentos na legislação do ICMS aqui de São Paulo. Isso aconteceu lá atrás, no primeiro edital de transação. Saíram duas normas muito boas. Diz o seguinte, você quer só negociar com o Estado, eu vou te dar melhores reduções de multa. Tá? Não são tão bons quanto esse, mas tem essa questão. O adicional do ICMS, lá para o fundo, também não pode ser negociado. Esse aqui não entra em transação. Débito que estiver integralmente garantido, com decisão favorável ao Estado transitado e julgado, esquece, você não vai incluir isso em transação e nem faz sentido, tá? O Estado foi lá, ganhou, transitou em julgado, por que ele vai transacionar algo que ele já ganhou? E está garantido. E está garantido, tá? E aquilo que a gente já falou de débitos e de transação que foram rescindidas no prazo de 2 anos. E aí, por que é importante saber se esse crédito é recuperável ou de difícil recuperação? Isso impacta no desconto dos juros e multa. Se ele é recuperável, eu tenho desconto máximo, 75% de desconto de juros e multa, desde que não mude, não reduza o valor do principal. Isso é igual ao primeiro caso que aconteceu, a primeira transação. Tá? Casos de difícil recuperação, que são essas notas, eu vou ter um desconto de 60% nos juros e na multa. Créditos recuperáveis, que são aquelas notas 3 ou mais, não tem desconto. Tá? Ou seja, por isso que se porventura eu cair no crédito recuperável, mas eu tenho algum erro, eu preciso corrigir, porque senão o que vai acontecer é que eu vou me beneficiar apenas de um parcelamento melhor. A grande verdade é essa. Tá?
Ou seja, o que eu vou ter, a partir do momento que eu tenho crédito recuperável e não tenho desconto de multa, o que esse programa é bom para mim? É apenas ele me dar um parcelamento com mais prazo, apenas isso. E, Toledo, só uma dúvida, além do prazo, e também mesmo no recuperável, você pode usar crédito acumulado, né? Pode, isso você pode. Crédito acumulado e precatório. Precatório, você pode usar. Respeitado o limite de 75%. 75% quando você for utilizar, você só pode abater 75% da sua dívida com esses créditos. Então, aí entra uma questão financeira. Vamos, sei lá, tem aqui um deságio de um precatório, deságio, vamos dizer que esteja em 10%. Eu não sei quanto está o deságio hoje, porque é uma negociação muito rápida. Vamos dizer que seja 10%. Então, eu já sei que eu vou pagar a minha dívida, né, dívida essa que eu não tenho desconto de juros e multa, mas eu vou conseguir comprar um título, né, que é o precatório, com 10% de desconto para pagar, já reduzi minha dívida. Então, já facilitou essa questão, sabendo que 25% dela eu vou continuar pagando. Sim. E também acho que tem uma questão, né, principalmente crédito acumulado, que a gente sabe que com a reforma tributária, tá, não é agora tudo, mas vai haver uma moratória de crédito acumulado, né? Sim. Então, eu acho que quem tem crédito acumulado aqui tem que correr para transacionar. E aqui é uma válvula de escape, né? Mas você sabe que é engraçado, Luiz? Eu dei conversando com algumas pessoas que teriam crédito acumulado, porque, assim, reiteradamente me digo, você conhece alguém que queira vender, que queira negociar, etc. E algumas empresas estavam querendo utilizar para compensações internas, eles não estavam querendo negociar. Mas, como você colocou, tem que olhar cada caso, porque a hora que entrar a reforma tributária, chega a 2033, eu vou ter aquela moratória para poder ser pago. Então, eu agora aproveito isso e tiro esse crédito acumulado da minha conta corrente, né, e pago isso aqui e transfiro isso em dinheiro. É uma ideia. Tá? Perfeito. Toledo, tem até uma dúvida aqui, da Ana Cargui, onde que o contribuinte vê o grau dele, se é recuperável ou não? Ele precisa fazer uma simulação, aparece ali como no federal a análise da CAPAG com a nota, como que seria isso? Não, quem tem essas informações, quem vai conseguir ter isso é a Procuradoria. Tá? Isso não está divulgado como aparece na CAPAG para a gente na federal. A Procuradoria tem essa informação. Então, mas como o contribuinte vê? Porque o meu cliente falou que tinha visto a dele. Então, né, mas na realidade o que ele vai conseguir talvez ver, quando ele for negociar, quando ele for fazer o pedido, tá? Ele entra no sistema e você vai colocar lá as informações, quando você entra no próprio sistema, vou fazer uma simulação. Isso. Perfeito. Você faz a simulação, lá você vai conseguir ver. Tá bom. Lá vai conseguir aparecer, e aí você vai dizer, puxa, mas eu estou aqui com um grau de crédito recuperável. Será que eu estou recuperável? Na dúvida, será que isso aqui não está errado? Eu volto para aquela formulazinha e faço aquelas contas. Mas eu só vou conseguir ver isso, a Procuradoria já tem essa informação, ele vai conseguir ver quando ele for tentar fazer a simulação. Tá? Perfeito. Então, há uma tela que aparece aqui, eu entrei numa tela, vai aparecer, olha, meu grau de recuperabilidade é A, B, é 3, é 2, é 1. Ele não vai aparecer isso como tem no CAPAG. Ele tem que entrar no sistema e começar a fazer a projeção. Só não vai no final e só não dá o aceite. Até enquanto você não der o aceite, você está brincando com a tela e com números, tá? Perfeito. Então, o Murilo Amati, ele falou assim, importante destacar também que caso haja adesão ao acordo sem a concessão de descontos, considerando a recuperabilidade presumida dos débitos, o contribuinte renuncia à possibilidade de apresentar o pedido de revisão do grau de recuperabilidade. Sim, porque ele já aderiu. Ele já fez adesão. Então, ou seja, tudo isso é anterior à adesão. Perfeito. Por isso que a gente tem dentro da telinha, a hora que você entra lá, você tem uma parte de simulação. Então, você vai lá, você seleciona o tipo de débito que vão aparecer as execuções fiscais todas que você quer incluir e que você não quer incluir. Então, por exemplo, eu já tive casos de um cliente que ele falou, eu quero fazer várias transações. E eu falei, mas por que várias transações? Né? Por que a gente não põe um pacote só? É até mais fácil, está aqui no sistema, do digital. Ele falou, eu tenho uma preocupação, e vai que no futuro eu não consigo pagar uma delas. Se eu tiver tudo num pacote só e não conseguir pagar, eu perdi toda a transação. Se eu tiver várias transações e não conseguir pagar uma, eu tenho as outras andando.
Foi uma ideia interessante. Então, a gente Sim. selecionou, e aí foi um trabalho diferente, porque quando você abre a tela lá, execuções, aí você vai escolhendo para encaixar em valores que ele poderia pagar. É um outro trabalho que normalmente a gente faz na prática, porque não aparece, você não tem essa opção. Mas você pode justamente fazer isso. E até lembrando, né, porque temos os clientes ansiosos que ou ele próprio ou o contador, eles vão lá, fazem adesão sem conversar com o advogado, sem fazer toda essa análise que você está colocando, e aí depois ele vai estar já aceitando, então, o grau de recuperabilidade, por exemplo, né, e depois não vai poder discutir isso. E Por isso que eu é acho que é isso. importante, e até, só antes de te dar a palavra, Luiz, desculpa ter te cortado, Claro. é importante, porque por que precisa do advogado? Eu sei que todo mundo fala, editar eu vou fazer internamente, ou vem o contador, e os contadores são extremamente preparados para fazer isso também, tá, gente? Não estou dizendo que não seja, pelo amor de Deus, né? Mas não dá para olhar isso sem olhar o advogado que está cuidando da execução. Porque, de repente, tem algum detalhe na execução que ele fala, este caso não coloca, esse caso tem um detalhe aqui que a gente está discutindo que a gente pode reverter. Ou, vou te dar um exemplo que aconteceu muito no primeiro edital. Estamos discutindo o juro Selic. Eu falava, gente, mas o juro Selic vai ser descontado 100% no primeiro edital, primeiro que aconteceu. Por que você quer ficar discutindo no processo o juro Selic se vai cair tudo? Você vai ganhar juro Selic, fantástico, eu sei que vai. Né? A jurisprudência está favorável. Mas na transação, eu já vou tirar 100% da Selic. Por que você quer discutir por isso? Aí você volta e fala, puxa, é verdade. Então, precisa estar com todo mundo, é minha sugestão, óbvio, como você colocou, Luciano, não vai direto no edital e coloca. Olha esses detalhes, porque esses detalhes não estão na simulação. Então, de olhar se eu posso colocar quantas, dá para parcelar, simula. Então, aquilo que eu falo, faz a simulação para algo que se encaixe no seu orçamento. E faz o seu orçamento pensando em tarifácio do Trump, em outras coisas que podem vir, para que você não fique, amanhã depois, excluído de futuras transações. Então, isso é importante. Tá? E aí, olha também, por que precisa falar com o advogado? De repente, tem depósito judicial. Né? Então, tem depósito judicial, eu vou utilizar esse depósito para converter para fazer o pagamento. Ou o depósito não é suficiente, né? Mas eu quero que ele seja parte dele para fazer o abatimento do saldo. Né? Vou ter que autorizar a PGE. Então, não dá para fazer isso sem que o advogado que cuida da execução ele esteja trabalhando em conjunto. Isso eu acho que é bem importante ter nesse tipo de situação. Então, de novo, não estou dizendo o seguinte, não quero criar um gueto, só os advogados podem fazer. Não é isso, gente. Eu sou o cara mais contrário a guetos. Método consensual é para que você tenha a facilidade do cliente, que é quem a gente quer atender, o seu cliente, o meu cliente, o cliente de todo mundo que está aqui, a gente quer que ele consiga resolver o problema dele, ele consiga seguir, ele consiga tirar aquela dor de barriga que ainda vem da pandemia, né? Ele consiga, acho que esses são os grandes momentos, mas ele faça isso de uma maneira tranquila para ele não ser surpreendido lá na frente. Tá? Porque, de novo, não, diferente do federal, que vira mais de editais, o estadual seria que a gente está levando algum tempo para ter editais que vem. É um novo bom edital. Quando é que vai sair o outro? Não sei, é um bom edital. Então, até fevereiro de 26, para poder fazer isso aqui tem um tempo. Então, não é uma coisa que vai terminar dia 30 de setembro. Se vocês lembram, parcelamento era assim, saiu um parcelamento, você pode ter até 30 de setembro. Que dia é hoje? Dia 15. Sai correndo, faz conta, ainda precisa entrar correndo. Janela curta. A janela era muito curta. Aqui não, a gente tem muitos meses. Perfeito. Então, dá para fazer, dá para analisar com calma, dá para fazer sua projeção, dá para analisar como é que está o processo, dá para pedir para escrever em dívida o que não está escrito em dívida, dá para analisar o grau de recuperabilidade, dá para discutir, analisa lá, abre a telinha final é linda, quando você, eu sempre brinco, vai aparecer, no momento final, vai aparecer aquela telinha, avançar e aceitar, só não clica nela. Até lá, você está olhando uma tela. Não clica no avançar e concordar. Se você clicar aqui complicou. Mas olha, mostra para o cliente, que acho que é importante, qual era seu débito corrigido, para quanto você está caindo, olha a vantagem que você está tendo. Né?
Você caiu... É o trabalho a quatro mãos, né, Toledo? É o executivo, o empresário ali à frente, o contador, a gente, todo mundo, sempre esse é o melhor formato. E a Maiara Carla Gomes, ela perguntou o seguinte, se uma empresa que aderiu à transação individual pode migrar para a transação digital 1 de 2025 com os descontos. Eu não vi nada que proíba, não tem nada que preveja essa migração, mas se ela foi para uma individual, precisa verificar quais foram as condições que ela conseguiu na individual e verificar isso junto com a Procuradoria. Não tem nada que proíba. Eu não vi nada nesse dado dizendo que você não pode trazer. Tá? Então, a princípio, tudo poderia. Mas precisa ver que condições, porque quando você vai para uma condição individual, ela é muito boa. Tá. Ou seja, você tem outros detalhes, outras garantias que você oferece, outras negociações que você não tem no edital. Perfeito. Eu queria analisar, dando essa resposta para ela, olha o que tem, quais foram as condições, faz uma simulação com uma com outra, para tentar ver com a Procuradoria e falar o seguinte, vale a pena, não vale a pena, olha esses números, olha o que você teve de desconto na individual, que vantagens que eles deram, que talvez eles não vão te dar no edital, para ver se vale a pena migrar isso aqui, porque o edital, de novo, nós sabemos isso aqui, ele e o Luiz colocou isso de forma fantástica no começo, é objetiva, ela não tem muita margem para negociar, é isto, ou você se encaixa e tem, ou você se encaixa, ou você não se encaixa e você não tem. A individual eu tenho margens para negociar. Eu acho que vale muito a pena olhar isso, tá? Uma outra dúvida, essa é minha. Entrando com o pedido para contestar o grau de recuperabilidade, você sabe qual é o prazo que a Procuradoria tem para responder, para que dê tempo de fazer adesão até fevereiro do ano que vem? Porque na CAPAG Federal eu tenho pedido que não foi analisado até hoje, o edital vai finalizar agora no final do mês, e a gente não sabe como é que fica. Por experiência, Luciana, não é demorado. Tá? Os canais que tiveram, inclusive, da primeira transação, eu lembro, eu tinha um contato com a procuradora-chefe da dívida ativa, ela dizia, e isso foi dito em todas as prestações, aqui o nosso e-mail, mande o e-mail que nós vamos responder em 24 horas. E respondia. Em até 24 horas você tinha uma resposta. Eles divulgavam o telefone, liguem para a gente para tirar dúvidas. Isso não é que divulgaram para mim porque eu a conhecia. Não. Ela divulgava publicamente em eventos que eu participei. Mas no caso da contestação, eu vou ter que fazer um protocolo, certo? Eu acho que vale a pena entrar em contato, perguntar como é que vai ser esse protocolo, perguntar qual é o tempo, tentar se informar. E se você achar que já tem que contestar, já contesta agora, porque, de novo, não vai deixar... E isso eles falavam muito desde o primeiro. Estamos no dia 15 de fevereiro de 2026, agora eu vou resolver contestar. Não vai dar tempo. Aí não adianta, gente, não vai dar tempo. Isso não é nem do nosso lado, né? O cliente, às vezes, que demora para tomar decisão e a gente corre como um louco depois para conseguir, né? Mas vamos pensar o seguinte, nós estamos em 15 de setembro. Nós estamos em 15 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nós temos 5 meses e meio. Dá para fazer isso. Vamos dizer que foi muito complicado, um cliente que tem milhares de execuções, nós levamos 1 mês e meio para fazer isso. Então, finalizamos outubro, por isso que esse projeto, eu ainda tenho novembro, dezembro, janeiro, para chegar em fevereiro. Não vamos deixar para o final. É muito importante a gente usar o tempo com consciência, né? Por exemplo, a gente não pode, acho que tem 2 nãos aqui importantes, né? Primeiro, não dê o aceite agora, né? Não dê o aceite agora. Faça todas as simulações. A gente está com isso no ar há 1 semana. E vai ter, como você falou, 5 meses. Mas agora, todas as simulações, revisões, opção de mudar o edital por uma individual, tudo tem que ser feito. Assim, o contribuinte também tem que começar a fazer as simulações agora. Então, assim, você falou, óbvio, não vai deixar para o dia 15 de fevereiro para fazer a revisão. Dia 15 de fevereiro você vai deixar, talvez, para dar o aceite, se for o caso. Mas o tempo tem que ser usado com sabedoria. Vamos aproveitar que, pelo visto, está tudo no site, né? Inclusive os editais eles colocam os links, tem um link peticionamento externo, que eu acho que é o que serve para quaisquer outras dúvidas, né? Então, vamos usar esses links, vamos usar essas consultas, assim, a partir de hoje, mas
o que você falou, pelo amor de Deus, não deu aceite. O aceite, vamos dar o aceite, quando muito, no ano que vem. Né? E antes disso, vamos esgotar, vamos estressar todas essas possibilidades. Né? Eu até escutei, Luiz, de alguém falar, vamos deixar para o último momento de 2026, de fevereiro, porque assim eu ganho, que eu já não preciso ficar pagando. Né? Se eu fizer agora, já começo a pagar. Mas corre juros também, né? Eu falei, cuidado, porque, primeiro, sua dívida está correndo. Segundo, como é que está a tua execução fiscal? Você tem que olhar, de repente, honorários. Está com uma certa execução está andando, enquanto isso... A penhora na porta, a maioria assim, a penhora está lá, tudo está andando, né? De repente, é aquela execução fiscal que a gente sabe que existe, que você não tem argumento de defesa, né, que você não vai conseguir embargar, porque, afinal de contas, você não tem argumentos, não vamos ficar... É que o pessoal fala, inventa alguma coisa para ganhar tempo. No passado, a gente falava muito isso. Ok, sua dívida continua correndo e tem um horário de sucumbência. Você quer inventar... Tem preço. Inventar tem preço. Sim. Não, o que eu digo é mais para a gente usar as ferramentas de tirar dúvidas e revisar grau de recuperabilidade. Isso sim. Agora, realmente, barrigar por barrigar, não por conta de todos esses riscos que você está pontuando. Né? Agora, se de repente um dos clientes de vocês, olhei, eu sou irrecuperável, tenho melhor desconto, fiz as contas, consigo pagar, faz. Já entra lá, já adere, você já está no melhor dos mundos. É aquilo que eu falo, é que nem você pegar na parte federal um cliente que está com a Capag-D. Não tem que fazer, você já adere, você já tem os melhores descontos, você já tem os melhores juros, já tem melhor tudo. Né? Não tem, vê só suas garantias, de repente o cara fala, eu estou inscrito em dívida, mas não tem execução fiscal ainda, não garanti nada, melhor dos mundos. Né? Claro. Você quer parcelar em até 84 para não dar garantia? Tem que pensar isso. Não, eu quero parcelar em 120, tem que dar uma garantia. Você tem a garantia? Não tenho. Então, parcela em 84, até 84 você não tem que oferecer garantia. Então, são esses, eu brinco, são aqueles, lembra aquelas coisinhas que a gente fazia em auditoria, para quem já passou? Se sim, faz tal coisa, se não, faz tal coisa. Alguém fazia aquele... Eu fiz um curso basic de informática, né? Nem sei se existe isso na vida. Era assim, você fazia, se você clicar o sim, vai acontecer tal coisa. Se você clicar o não, vai acontecer... Tem que fazer esse joguinho de novo para a gente poder falar, faz um sentido ou não faz um sentido. Agora, de novo, eu vou dizer uma frase que eu disse quando saiu a primeira transação estadual. Eu nunca tinha visto um programa tão bom. Vou dizer agora, conseguiram superar. É 10 vezes melhor do que o outro, porque colocaram outros tributos, né, e ajudaram. E só lembrando, gente, uma coisa que eu não falei, mas acho que é importante. Crédito acumulado de ICMS é para pagar a dívida de ICMS. Você não vai usar crédito acumulado de ICMS para pagar IPVA, nem TCMD. Tá? Então, só para saber que, de repente, a pessoa fala, tem um crédito acumulado, vou pagar tudo. Não. É ICMS com ICMS. E os precatórios são precatórios estaduais também, né? São precatórios estaduais. Porque tem uma dúvida exatamente nesse sentido. Pelo amor de Deus, por mais que tenha a procuradoria validando, dá uma olhada se esses precatórios são bons. Sim. Então, vocês estão aqui, Luiz, Luciano, as pessoas trabalham com isso, não sou eu, não vou tapar só com a peneira, tem muito lixo no mercado. Tem. Tem muita gente que já vendeu para a empresa A, que já vendeu para a empresa B, que já vendeu para a empresa C, né? Ou seja, é bom que a Procuradoria puxe essa responsabilidade para dizer o seguinte, isso aqui é bom, eu posso aceitar. Mas cuidado para vincular a sua compra, o teu pagamento, quando isso for efetivamente aceito pela Procuradoria. Ou perder tempo, né? Porque eu até recentemente, Luiz, eu e o Luiz, a gente já falou muito sobre isso, os descontos absurdos que a gente vê, deságio de 30%. Semana passada, um cliente falou para mim, ele tem crédito acumulado, ele só precisa entrar com o procedimento, ele foi assediado por um escritório bem conhecido, que a gente sabe, falando que ele tinha CREDAC com 30% de deságio. A gente sabe que isso, assim, nós já sabemos, então é o empresário ter consciência de que isso não existe, isso já é para levantar a orelhinha e ficar atento, porque perde tempo nisso, né, porque aí começa aquela negociação que demora, entendeu, aí ele vai perguntar, quando vê já está em janeiro e ele ainda não fez a análise, só perdeu tempo. E vamos ser práticos, a operação, acho que foi a Operação Ícaro, que deu aquele problema que a gente sabe, que todo está público, então não estou falando nada de novidade, qual foi a consequência? O Estado deflagrou, o Estado disse claramente que vai
verificar 3.000 e tantas empresas com as operações de crédito acumulado. Né? Então, ou seja, eu tenho aqui um crédito acumulado, eu quero dar, que já está no bonitinho. Mas, certamente, esse crédito vai passar por uma fiscalização, de novo. Né? Não porque seja ruim, não estou dizendo que o crédito é ruim, que o crédito é um absurdo, mas nós sabemos que, por causa da Operação Ícaro, uma série de etapas do Estado, o Estado deflagrou uma série de operações para verificar, está todo mundo certo? Está certo, está tudo bem, você tem o seu documento, você homologou, está tudo bem, ele só quer olhar, ele não é uma caça às bruxas. Mas isso deixa um pouco a gente assim, será que o crédito acumulado que eu vou comprar agora está tão garantido como? Então, se eu for comprar, que garantia você vai me dar se amanhã depois o Estado bater aí e dizer o seguinte, isso aqui não é bom? Ou questionar o que eu usei, isso ferrar minha transação, porque eu quis pagar uma parte e não paguei agora. São coisas que a gente não está no edital da transação, a gente não pensa nisso, mas são consequências do que a gente está lendo aí no mercado, do que está acontecendo. Então, a gente tem que estar muito mais atento agora com essas coisas, tá? Não, é verdade. Até porque sempre tem aquela questão mais genérica ainda, que muitas anuências fiscais podem ser revistas, se depois comprovar que tem fraude. Sim, a gente tem uma vantagem que a gente vai estar junto, né? Para a gente fazer isso, tem uma resolução que diz como é que eu vou pedir, o Estado vai avaliar, o Estado tem que validar esses números. Então, óbvio, tanto o precatório quanto o crédito acumulado, a gente tem, não vou dizer que é uma chancela, mas a gente tem um órgão público que também está olhando, que nos deixa mais um pouco mais vai dar garantidos, mais uma segurança maior, né? Mas ele pode ser revisto. E a gente está no momento de revisão. E se essa revisão acontecer, o que acontece? Então, eu já te paguei, como você colocou, um deságio de 30%, para quem recebeu foi ótimo, e eu fiquei com aquela batata quente, e aí eu brinco, é o mal de ter cabelo branco. Quantas vezes a gente não escutava, compre aqui títulos da dívida pública para pagar seus débitos federais, com 70% de deságio, né? Garantido, tinha um curso, vocês sabem disso, quem tem cabelo branco ouviu muito isso. Você comprava aquele título, falava, estou fazendo mais negócio, oferecia para garantia, a União falava, não, o cara para quem você pagou, sabe Deus, tinha uma fazenda em Mato Grosso que ele deu uma garantia real que não existia, e, gente, gerava aquele bolo todo que a gente sabe a dor de barriga que tinha. Então, a gente precisa tomar cuidado. São cuidados que vão além do que está no edital. E aí, volta para o Luciano, precisa ter cuidado da gente sentar com o advogado e falar, isso aqui é bom, isso aqui sustenta. Quem é a pessoa que negocia precatório? Luiz Carlos é um cara que só negocia precatórios. Eu vou ligar para o Luiz, me ajuda aqui, vamos fazer uma parceria, olha para mim se esse negócio é bom. Se eu não tiver confiança, eu preciso buscar parceiros para que isso aconteça. Perfeito. Excelente, Toledo. Você tem alguma consideração final? Não, gente, eu acho que, de novo, minha consideração final é ótimo, aproveitem, façam bem feito, porque vale muito a pena, o Estado está, de novo, de parabéns, né? Eu sou o primeiro, do mesmo jeito que lá no passado, quando tinha antiga transação, eu reclamava muito, dos últimos eu só elogio. E só tenho a agradecer a vocês, você, Luciana, o Luiz, o DTC, por abrir essa oportunidade, por me convidarem, sabe que eu preciso segurar, porque eu adoro falar, né? Eu tenho um problema. Não, foi incrível. Ficar aqui a tarde inteira conversando de transação e acaba com o almoço de todo mundo. Não, foi ótimo, foi muito bom, né, Luiz? Foi bem na linha do que a gente espera. Não, a gente gosta de pessoas que querem falar e que falem muito, porque senão, como é que a gente faz aqui para arrancar, sacar rolha de informação? Toledo, perfeito, cara, foi sempre um prazer falar contigo, e eu acho que a gente tem o mérito de pegar agora no comecinho, né? Então tem algumas dicas práticas valiosas, e acho que também fica o convite, Toledo, para daqui um tempo, porque isso vai amadurecer, acho que várias questões individuais vão surgir, e daqui um tempo a gente pode voltar no assunto, e está aqui o convite já feito. Sempre que precisar. Eu não tive a sorte de ser fundador, mas eu fui convidado para ser membro e adoro ser membro aqui do TTC. Quase fundador. Eu não cheguei a tempo de ser fundador, quando eu vi já estava, não tem problema. É como se, Toledo, é assim, uma grande honra você, sua simpatia, o seu vocabulário aqui muito compreensível para os nossos clientes, ouvintes. Então, parabéns, muito obrigada e esperamos vê-lo aqui em breve. Com certeza, contem comigo. Também estou indo na Ana Lúcia Malherbe aqui também, que conheço.
Vou te ver, o restante eu não consigo ver, porque só aparecem letrinhas, né? Querido, arrasou. Ah. Os federais aqui estão com inveja de toda essa abordagem do edital 1, já estou decorando. Parabéns, professor, uma honra estar aqui ouvindo. Obrigado, Ana, obrigado, viu? Obrigado, gente, obrigado pela paciência de ter ficado aqui, eu sei que está na hora do almoço, eu sei que o pessoal já começa... Imagina, foi ótimo, assim, muito bom mesmo. Contem comigo. Muito obrigada, Toledo. Boa tarde para vocês, um bom Boa almoço. tarde para todo mundo. Boa Tchau, tarde, tchau. gente. Bom apetite a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.